Oi, gente, boa noite. Do nada, uma live, né? Mas é porque hoje eu fiz um post, nesse instante agora eu fiz um post falando sobre rotina, sobre a minha rotina. E eu vejo uma necessidade da gente conversar sobre rotina. E apenas nos stories eu não ia conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu gostaria de falar. Mas assim, é uma live super rápida, tá? É só pra gente falar sobre isso mesmo. E por isso que eu nem programei, nem nada do tipo. Mas eu acho que vai ficar salvo aqui no perfil pra vocês verem um pouco sobre isso. Então, quando eu fiz um post lá sobre a minha rotina, vocês vão perceber que a minha rotina ela é muito flexível, porque ela tem bastantes espaços de tempo livre, bastantes espaços de descanso, né? Apesar de não ter espaços, por exemplo, como uma atividade física, que é algo que eu quero inserir, mas para isso eu preciso me trabalhar muito, porque a atividade física é algo que para mim é difícil. Então, para você pode ser muito fácil você já ter isso incluído na sua rotina e você adaptar toda a sua rotina para essa atividade. No meu caso, eu teria que fazer um trabalho, né, em mim, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho assim, pessoal mesmo, e de rotina para que isso acontecesse. Então, eu venho trabalhando nisso, tô com essa esperança, com essa expectativa, mas ainda não está inserido na minha rotina. E aí, pontos sobre uma rotina super flexível, que eu acho que a minha rotina é muito flexível. Eu moro muito perto do meu trabalho, né? Eu me mudei porque eu morava em outra cidade, então eu me mudei para o local onde eu trabalho e eu optei por procurar uma casa que fosse muito próxima do meu trabalho para eu ter essa flexibilidade. Então é algo que nem sempre você pode conseguir fazer, mas eu consegui, né? Então eu levo 5 minutinhos para chegar no meu trabalho, não enfrento o trânsito. Então isso faz com que eu possa acordar mais tarde e fazer um ritual da manhã, um ritual matinal, que eu já falei para vocês como esse ritual é importante, com muito mais tempo, né? Apesar do meu ritual só durar 1 hora, às vezes eu entendo que esse ritual para outras pessoas podem ser de meia hora, de 15 minutos, porque ela não tem esse tempo todo para fazer. Então, primeira coisa, quando vocês olharem a minha rotina, não tentem ter uma rotina igual a minha, ou ter todo esse tempo gasto, entendeu? Porque vai depender da tua realidade. Outra questão que eu fiz o post justamente para a gente poder perceber como as rotinas elas são diferentes, dependendo do momento da vida que a gente está vivendo, porque antes eu já tive uma rotina que foi muito, muito louca, então nem se comparava a essa que eu tenho hoje, fazia 3 faculdades, tinha bolsa e eu ficava a noite inteira acordada, dormia o dia inteiro e era assim, sabe? Muito louco. Às vezes eu dormia só pela manhã e passava tarde e noite acordada. Então as rotinas elas não são estáticas, elas mudam conforme o lugar que a gente está inserido, o trabalho, a função que a gente desempenha. Certo? Isso tem a ver com estudos, tem a ver com o seu trabalho mesmo, tem a ver com o que você faz na internet. Enfim, tudo isso vai afetar as nossas rotinas. Então a gente tem que entender que rotina não é estática. Estático nada é, na verdade, mas o que vai ter uma coisa que vai ser concisa, que vai estar sempre ali, é os seus objetivos, são as suas metas. E aí a gente vai adaptar também essas metas, esses objetivos, conforme as coisas que acontecem na nossa vida, mas adaptar não é mudar e também não é desistir, né? Então é importante que a gente possa ter isso em mente também. E eu acho que o intuito do post era justamente isso. E compartilhar como a gente pode desenvolver as rotinas. Porque eu vejo muito aqui nessas redes sociais rotinas inalcançáveis, né? Rotinas com inúmeras tabelas, com inúmeros aplicativos, com isso, com aquilo, com yoga, com meditação e tal. É assim, gente, ótimo quem consegue fazer isso, mas muitas dessas rotinas são inalcançáveis e inexistentes para pessoas que, por exemplo, vêm de uma condição social menor, sabe? Pessoas que precisam estar ali trabalhando todo dia, que são CLT, que, enfim, são empreendedoras, elas não têm essa flexibilidade. E a gente tem que aprender que nem todo mundo vai ter esse tempo. É importante eu tirar meia hora no meu dia para fazer uma yoga? Muito massa, mas às vezes eu não tenho esse tempo. Né? É importante eu ir na academia. Olha aí, uma pessoa faz yoga, vai pra academia,
toma um café da manhã bem feito, aí ela vai trabalhar. Olha o tanto de tempo que uma pessoa precisa para fazer esse monte de coisa, né? Existe o tempo do deslocamento, existe o tempo se você mora sozinha, se você trabalha, ou se você é dona de casa. Enfim, tem o tempo de você preparar aquele café da manhã, aquele café da manhã super elaborado, ele não tá lá sozinho. Então, assim, às vezes a gente vê uma coisa na rede social que é linda, mas que pra gente não funciona. Então, você tem que procurar aquilo que mais funciona pra você. Por exemplo, o meu café da manhã tem lá que é 5 minutos. Por que é 5 minutos? Porque geralmente eu tomo um leite com Nescau ou mesmo com café, com uma bolachinha, que é algo que é rápido. Por quê? Porque 9 horas eu tenho uma pausa no meu trabalho e aí sim eu tomo um café da manhã mais reforçado. Mas assim, na hora que sai de casa, não dá tempo de preparar, né, aquele super café da manhã. Eu acho que é muito pra gente ir vendo que se vende na rede social um termo, que existe até um termo, né, que você já deve ter ouvido, seja aquela garota. Então, aquela garota, se você pegar essa definição, que já virou uma definição, é aquela que está distante, é aquela que você precisa alcançar. E eu acho que a gente tem que se focar em ser a garota que a gente é, ser a mulher que a gente é, e pegar isso e tentar melhorar essa pessoa, mas não tentar alcançar uma coisa que está super distante de você. E essa ideia aquela garota eu acho muito problemática, porque vem junto também com um padrão de corpo, né, com um padrão estético muito pesado, que é inalcançável para muitas mulheres, como um padrão de corpo magro. E entrando já, né, em outros viés, esse padrão de corpo magro nem é um padrão brasileiro, porque as mulheres brasileiras elas não são aquele padrão, né? Nós temos geneticamente tendências a ter um quadril mais largo, a ter os seios mais avantajados. Então, assim, a gente está buscando coisas que são muito inalcançáveis e isso adoece a nossa mente. Então, mais do que ter uma rotina super elaborada, mais do que ter atividades super desenvolvidas que buscam seu desenvolvimento pessoal, de ter uma organização perfeita, a gente tem que aprender a lidar com a gente. Por isso que eu acredito que o autocuidado e o autoconhecimento, eles fazem parte da criação de uma rotina e fazem parte do desenvolvimento de uma pessoa produtiva. Uma pessoa que não está bem mentalmente, ela não é uma pessoa produtiva. Ela pode ser uma pessoa eficiente, mas ela não é eficaz, e existe uma diferença dentro disso, né? A pessoa eficiente, ela tem todos os métodos, ela faz tudo conforme planejado, mas o resultado às vezes não chega. E a pessoa eficaz não, a pessoa eficaz ela traz o resultado. E às vezes a gente foca muito em ser eficiente e esquece de ser eficaz. Então, assim, esse foi só um bate-papo super leve, super rápido que eu queria trazer, né? Eu abordei aqui vários assuntos que eu acho que durante o ano eu vou trazer para esse perfil, que é a questão do autocuidado e do autoconhecimento, que estão intimamente ligados à nossa saúde mental, a forma como nós nos enxergamos esteticamente e a busca por um corpo perfeito, por um corpo inalcançável, porque esses corpos que a gente vê nas redes sociais, eles são corpos com intervenções cirúrgicas que muitas vezes a gente não tem condição de pagar, são corpos que vêm de um treinamento, né, de um acompanhamento profissional que às vezes a gente não tem como pagar, às vezes a academia que a gente frequenta não tem a estrutura que essas pessoas têm. Vem também de um acompanhamento nutricional, que às vezes a gente novamente não tem como pagar. Então, assim, são muitas coisas que perpassam a questão da rotina, que perpassam a questão da produtividade, que a gente precisa levar em conta. Esse fator social, esse fator de raça, esse fator de ser mulher, por isso que esse perfil é focado para as mulheres, ele é muito importante. As mulheres hoje, elas sofrem com uma carga muito grande de responsabilidades e de atividades, porque nós trabalhamos fora de casa e nós trabalhamos em casa também. E para as mulheres mães, né, para as mulheres que são esposas em relacionamento cis-hétero, isso pode ser ainda mais complicado, porque essas mulheres muitas vezes não têm o apoio dos parceiros, não é uma ajuda, porque os parceiros eles não estão ali para ajudar. A casa é deles, eles também moram lá, eles também são pais, né, então eles precisam que
eles precisam pegar essa responsabilidade para eles. Então, hoje, as mulheres, elas sofrem por ter uma carga de trabalho muito maior do que a dos homens, e isso afeta na nossa rotina, afeta na nossa produtividade, afeta no nosso autoconhecimento, afeta na forma como a gente se enxerga, né? E aí o perfil é voltado para as mulheres justamente por isso. Não excluo jamais os homens, mas assim, vai ser sempre essa abordagem que é mais voltada para as mulheres. E a rotina, né, que a gente acaba desenvolvendo enquanto mulher, às vezes enquanto uma mulher pobre mesmo, porque às vezes a gente vê que essas rotinas daquela garota que a gente vê no Instagram, que a gente vê no TikTok, que a gente vê por aí, é muito uma rotina também de uma pessoa que tem uma condição econômica boa, né? Que pode pagar uma academia, um nutricionista, um personal, intervenções cirúrgicas, enfim. Então, isso também perpassa dentro desse universo. Então, meus debates, minhas conversas, por mais que sejam leves, também vão perpassar esses âmbitos que são importantes para a gente se conhecer. Acho que o primeiro ponto de ter um autoconhecimento não é só saber os teus limites, não é só saber o que te faz bem, o que te faz mal, mas saber também em que condição social a gente está inserido, né? Em condições de mulher, em condições de pobreza, em condições de riqueza, em condições de hétero, de cis, enfim. Quais são as nossas condições sociais também, elas vão afetar diretamente na forma como a gente vive. Então, não tem como pensar uma rotina, não tem como pensar autocuidado sem pensar essas questões também, né? Manu tá aqui com a gente, né? Manu maravilhosa. E é isso, gente. Era mais para falar sobre isso. Então, eu comecei falando sobre a minha rotina para chegar em todos esses pontos, que eu acho que são pontos que a gente precisa refletir, né? E como eu disse, ia ser só um papinho rápido. Vou deixar essa live salva aqui no nosso Instagram e depois eu estar fazendo mais lives pra gente abordar esses assuntos também. Espero que vocês tenham gostado e até mais.